Esse vídeo faz parte do projeto de extensão da Faculdade Uniswan Polo Bom Sucesso. Ele destina-se a criar uma página pessoal simples utilizando HTML e CSS, e foi desenvolvido pelos alunos Leonardo Rocha dos Santos, Raíssa Cardoso Cileiro e Paulo Vitor Gomes de Souza. Antes de qualquer coisa, é necessário informar e explicar que o HTML não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação. Ela é usada para estruturar e organizar o conteúdo de uma página web. O CSS também não é uma linguagem de programação, é mais de estilo. Nós vamos usar ela para estilizar e deixar o projeto, a página, o site mais agradável visualmente para o usuário. Então, primeiramente, nós vamos entrar no VS Code. E vai abrir uma página em branco, não tem nada aqui. Nós vamos começar criando as pastas. Abrir pasta. Eu vou guardar elas aqui no documentos. Nova pasta. E vou dar o nome de projeto de extensão. Pronto. Aí nós vemos que aqui já aparece projeto de extensão, que é a pasta que a gente acabou de criar. Dentro dessa pasta nós vamos criar os dois arquivos principais que nós vamos trabalhar nesse vídeo, que é o index.html. É importante colocar a extensão HTML, que o VS Code, quando vê essa extensão, ele já vai reconhecer que é um arquivo em formato HTML. Isso vai facilitar a nossa vida mais para frente. E criar também o style.css, que é a extensão CSS é o mesmo princípio. Então, quando a gente abre aqui o index, a gente só digita exclamação e dá Enter. Que o próprio VS Code já vai gerar essa página, essas tags básicas, que são fundamentais para a criação de uma página HTML. Então, o que nós vamos mudar aqui? A linguagem está em inglês, nós vamos mudar para português do Brasil, pt-br. E aqui nós vamos criar um link. Vocês reparem que o próprio VS Code, quando você começa a digitar um comando, ele já dá as opções de comando que já tem pré-salvas no VS Code. Então aqui a gente clica em CSS, link CSS, e já vai dar o caminho. Style CSS, que é justamente esse Style CSS que nós temos aqui. Está dentro da nossa página. Isso a gente vai ver mais para frente, por que a gente está criando esse link. O título, nesse caso aqui, eu vou dar o nome de projeto de extensão. E esse título não é o título que vai ficar visível na página, quando a gente abre a página do site. Ele vai ficar no cabeçalho da página. Quando a gente criar a página, começar a criar a página, a gente vai ver isso mais para frente. Então aqui vamos entender até aqui essas tags que foram criadas. Então, ó, doctype HTML. Ela define o tipo de documento. O VS Code vai reconhecer que é a versão do HTML mais atualizada. A tag HTML é o elemento raiz e o idioma que será utilizado. Então, ó, o documento, repara que ele vai abrir com HTML
e vai fechar aqui embaixo com HTML. Tudo que nós criarmos nesse projeto vai ficar entre essas duas tags, HTML e HTML, fechando aqui no final. O read, como eu já disse, contém os metadados, que são as informações que serão utilizadas posteriormente para linkar os arquivos CSS, como exemplo, que a gente acabou fazendo aqui, ó, tá, CSS. Aqui vai o nome que aparece na aba do navegador. Então, até aqui, o que a gente fez até aqui, nada vai aparecer na nossa página. Se a gente for aqui, ó, Go Live, clica nesse Go Live aqui embaixo, do lado direito, embaixo, e vai abrir o que a gente tem até agora, que foi criado até agora no site. Então, ó, a gente não criou nada, a página está em branco. Só que lá em cima, repare que já tem o projeto de extensão, que foi o título que a gente colocou aqui. Então, eu vou manter aqui essa tela na metade, a gente ir criando e já ir visualizando o que a gente está fazendo. Então, o título, projeto de extensão, ele vai aparecer aqui em cima. E fecha a tag read. Ela abre aqui e fecha aqui. E aí embaixo a gente abre a tag body, que é o corpo do nosso site. Então a tag body é o conteúdo visível da página, ou o corpo da página. Tudo que nós criarmos vai ficar aqui dentro dessa tag body. É importante frisar que toda tag que a gente abre, a gente precisa fechar. Vou colocar aqui embaixo, ó, a body, abrindo, body fechando. HTML lá em cima, abrindo, HTML lá embaixo, fechando. O read aqui abrindo, o read aqui fechando. Então toda tag que abre precisa fechar. Então, se não fechar essa tag, o que acontece? Não vai acontecer nada, a página não vai funcionar. Ela vai abrir a página, mas não vai ter nada dentro. Todos os comandos que você botar dentro dessa tag não serão lidos pelo VS Code. Então não vai funcionar na prática, visualmente. Então agora a gente vai criar duas tags, que eu vou colocar um título, o título para o nosso site, e abaixo desse título nós vamos colocar uma imagem. Então a imagem já tem que ter ela salva dentro da minha pasta. Então aqui, ó, nós criamos a pasta IMG, e dentro dela já deixei salvo duas imagens. Então vamos trabalhar com elas para ver como exemplo. Então vamos lá. Então vamos trabalhar com a tag H1, que é um padrão de título com a letra maior. Vamos colocar dentro de H1, vamos colocar Uniswan com sucesso. Repare que a gente vai fazendo aqui e na página que nós criamos já vai aparecendo também tudo que a gente for desenvolvendo dentro do HTML. Então, H1, Uniswan, bom sucesso. Embaixo do H1, eu vou chamar a tag IMG. IMG. Quando eu digito IMG, já aparece esse comando src e dentro das aspas, nós vamos colocar o caminho que ele vai percorrer para achar essa imagem. Então ele vai lá na pasta IMG, que nós já criamos. Aqui, ó, IMG, já está aqui. E dentro da IMG já tem essas duas imagens. Então vamos usar essa aqui, ó, desenvolvedor. Vamos usar programador. Vamos usar outra, vamos usar desenvolvedor. Desenvolvedor. Já apareceu lá a imagem que nós criamos. E esse comando aqui, Alt, é uma legenda que nós vamos colocar para essa imagem. Que caso ela não apareça por algum motivo, por algum erro de comando, do caminho, ela vai aparecer a mensagem que nós digitamos aqui. Então é uma imagem de um programador. Vou botar aqui.
Foto do programador. É só uma referência. Então pronto, ó. H1, Unissom, bom sucesso. IMG é a imagem do programador. Depois, vamos ver que a gente vai trabalhar essa imagem lá no CSS, aumentar, diminuir, mexer com o tamanho dela e a forma dela. E agora, esse H1, vocês viram que quando a gente digita aqui H1, ó, quando a gente digita H1, H, aí tem aqui, ó, H1, H2, H3, então cada H desse é uma escala de tamanho de título. H2, por exemplo, vou botar ali embaixo do Unissom Bom Sucesso, vou botar curso de TI. Você vai reparar que a letra já é um pouco menor. Então, quanto maior o H, menor é o tamanho da fonte, que já é um tamanho da fonte padrão do HTML. Vamos botar aqui H3. Aí vamos a Unissom, curso de TI. Turno, manhã. Então, repare que cada H1 é a fonte grande, H2 é a fonte menor, e H3 menor ainda. E H4, H5 vai ficando cada vez menor. Então, esses são as tags H e a forma de incluir uma imagem no nosso projeto. Então, aqui nós já temos vimos a tag H1, H2, H3, a diferença entre elas. Vimos como inserir uma imagem no nosso projeto. E agora vamos colocar um texto. Para colocar um texto no site, nós usamos a tag P. Quando digita P, ele já abre e fecha. Então, não entre. E o texto nós vamos colocar aqui embaixo. Existe na programação um texto padrão que a gente já usa para... Nós já usamos para usar como exemplo. Loren. Quando a gente coloca Loren, ele já dá um texto padrão só para a gente ilustrar como fica isso no nosso projeto. Então, dá outro P embaixo. Vou criar outro parágrafo. Loren também. E vai criando o texto do nosso projeto. E reparem que aqui, quando a página acabou, ele já foi para baixo, o texto. Então a gente pode usar uma tag para quebra de página, quebra de linha, ou melhor, quebra de linha. Então aqui, ó, Loren, com dólar, concepto, vamos botar a quebra de linha aqui, essa aqui. Então é a tag BR. A gente coloca uma tag BR onde a gente quer que o texto pule para baixo. Então repare que depois do concept tour, eu coloquei a BR, ela pulou o texto para baixo. Então, dentro do texto que nós trabalhamos no projeto, a gente vai usar a tag P para criar o texto, para colocar o texto, e a tag BR para quebrar as linhas, quando for necessário. Então, agora nós vamos usar outras tags. Já usamos a tag H, já inserimos a imagem no texto, já criamos um texto, inserimos a imagem no site, no caso, e agora nós vamos usar as tags. A tag section ela define uma seção genérica e temática do conteúdo em documento, geralmente com o título. Cada seção deve ter um propósito temático claro. E ela vem seguida de H1. A gente usa H1 dentro dessa H1, H2, até H dentro dessa tag. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma section, que é uma seção dentro da nossa página, onde vai ficar uma lista ordenada. E aí a gente vai criar uma lista ordenada
dentro de uma section. Nós vamos ver como é que isso funciona visualmente no site. Então a gente abre aqui a section. Dentro dessa section, nós vamos usar H2. A gente já tem o título principal lá em cima, que é Uniswan, um sucesso. E agora embaixo, aqui embaixo nós vamos usar a tag H2 e vamos criar uma lista, vamos supor vamos dar o nome Mercado de TI. Mercado de TI. Tem a ver, só para ter uma ligação com o que a gente já fez anteriormente. Repare que tudo que a gente fizer agora vai ficar dentro dessa section. A gente abriu a section, vai começar a trabalhar dentro dela e lá embaixo a gente vai fechar ela. Então, o subtítulo, Mercado de TI, a gente põe uma descrição aqui básica desse título. Vamos supor, vamos verificar alguns nichos do mercado de TI. Para que aqui no site já vai ficar no mercado de TI, vamos verificar alguns nichos do mercado de TI, está tudo saindo aqui certinho. Fechou a tag P, abriu e fechou. Eu vou dar sempre um enter com um espaço entre uma tag e outra para ficar bem fácil a visualização. Então, H2, mercado de TI, isso não influencia, esse espaço que a gente dá aqui na tag dentro do HTML não influencia no corpo, na imagem, no visual do nosso site. Pode ver que eu vou dar vários entries, ó, e o mercado de TI continua no mesmo espaço do texto. Então a gente pode dar o espaço necessário aqui para ficar bem visível dentro do nosso código que a gente está fazendo. Então P, que é o texto que nós colocamos. E embaixo, para a gente criar uma lista, eu vou fechar essa seção. Então, section. Vou fechar ali. Nessa seção eu vou ter o subtítulo Mercado TI e o breve texto. Vamos verificar alguns nichos do Mercado TI. E eu vou abrir outra seção embaixo. Para colocar a nossa lista. E vocês vão ver como é que vai ficar essa lista não ordenada. Existem dois tipos de lista. A lista ordenada, que ela vem numa sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a lista não ordenada, que é só tópicos. Não necessariamente numa ordem cronológica. Então, nós abrimos essa section. E dentro dela nós vamos colocar outro H2, um outro subtítulo. E vamos usar, vamos supor, carreiras. E agora, a tag que indica a abertura de uma lista não ordenada, que é a tag UL. UL é lista não ordenada. Dentro da UL, nós vamos começar a linkar, a relacionar os itens dessa lista. Então, dentro da tag UL, nós vamos abrir a tag LI para cada item dessa lista. Então, vamos botar aqui LI e a tag A. A tag A nós vamos usar porque essa... Bom, primeiramente, vamos deixar assim o A, só o LI. Eu não confundi agora nesse momento. Então, LI, botar front-end. Embaixo LI. Back. Move. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
backend. E mais uma aqui. Full stack. Vamos botar full stack. Isso. Então aqui, ó, repare que foi feita a lista, não tem numeração, não tem ordem, é só a lista. Então, mas aí como é que eu faço, por exemplo, essa lista, eu quero clicar, ou o site estiver mais avançado, eu quero clicar nela e ela me levar para algum lugar. Ela me levar para outro ponto dentro do próprio site. Então nós vamos usar a tag A. Dentro de cada lista, ali nós vamos colocar A, href e o sinalzinho do jogo da velha. Então o que significa isso? Eu estou criando aqui um comando. Pode ver que quando eu coloquei a tag A e botei essa href, essa referência do jogo da velha, a minha palavra aqui já ficou, ó, linkável. Linkável. Então esse jogo da velha aqui é estratégico. Eu posso botar aqui um site aqui dentro, e quando eu clicar aqui, ele vai me levar para esse site. Ou eu posso colocar um caminho dentro da minha própria página. Então nós vamos fazer isso para todos esses aqui de baixo. Aqui era backend, né? Aqui full stack. Então, ó, os três itens estão linkáveis. Eles eram apenas uma palavra solta dentro do site, só que agora eles podem ser usados para me levar para outro lugar, dentro do próprio site, ou para uma página fora do site, para outro site ou algum outro caminho. Então é basicamente isso. Já temos uma lista não ordenada. Então acabou a lista não ordenada, fecha com a tag section, fechando, que é simbolizado pelo sinalzinho de essa barra. E pronto, já nossa página já está com uma carinha mais desenvolvida. Então até agora nós vimos a tag a tag, ou melhor, a tag H, para criar títulos e subtítulos. Vemos como é que insere uma imagem, criamos um texto pequeno, um parágrafo, colocamos quebra de linha, criamos uma section com um subtítulo, um texto breve, criamos outra section com outro título, uma lista não ordenada, e agora nós vamos começar a criar tabelas. Então nós vamos criar uma tabela pequenininha, e onde as tags trabalhadas serão a table, TED, TBody, TR, TH e TD. São as tags que compõem uma tabela. Nós vamos ver isso na prática aqui abaixo. Então vou criar uma tabelinha pequena com uns títulos pequenininhos para a gente pegar como exemplo. Então vamos lá, próxima tag, tabela, né, que em inglês é table. Então tudo que nós criarmos para a tabela vai ficar dentro dessas tags. Table. Vai abrir e vai fechar a nossa tabela.
Vamos abrir aqui mais uma section. A tabela vai ficar em uma section separada. Section. Então, table. Então, vamos lá. Section, table. Antes eu vou botar um subtítulo aqui para table. H2. Botar mercado de TI, computação. Vou botar computação. Principais componentes. Então, a nossa tabela vai abrir com o TED. Vamos colocar aqui. E dentro do feed vamos botar TR. Que no caso TR é linha. Tag TR, linha. Tag TH, cabeçalho da coluna. E TB, dado da célula. Então, sempre que tiver tag TR, vai ser uma linha. TH é o que fica no cabeçalho da coluna. E TB é o que fica, é o dado que vai ficar a célula. Então vamos lá, TR. Vamos abrir. Que é a linha. Então dentro dessa linha vamos ter os seguintes cabeçalhos: segmento, segmento 1, outra principal uso, mais uma PH, crescimento estimado. Opa, fechou. Então, ó, na linha nós temos os títulos de coluna: segmento, principal uso e crescimento estimado. Aí reparem que aqui não tem linha, não tem borda, não tem nada. Então, o que a gente vai fazer? Dentro aqui do TED, dentro da table, dentro da tag, nós vamos colocar order 2 pixels. Pronto. Eu vi que já eu dei uma cara de tabela, só em colocar a borda. Então vamos lá. T-read é o cabeçalho. E vamos abrir agora a tag T-body, que é o corpo da tabela. Dentro desse T-body, TR, nós vemos que TR são as linhas. Então TH já é o cabeçalho, que já está pronto. E TR são as linhas. Em cada linha, nós vamos criar uma célula. Então essa célula aqui é processadores. Como é que a nossa tabela vai ficando com a cara de tabela? Processadores. Na outra, computação geral. E na outra, essa tabela eu peguei já pronta, então eu não precisa ter muito sentido. Aqui o principal aqui é a gente pegar o conceito de construção dela. O que a gente vai colocando para criar a tabela. Então, processadores,
Segmento, principal uso, computação geral, crescimento estimado mais de 8%. Essa é uma linha. Agora vamos para a próxima linha. Acabou uma linha. Vamos para a próxima linha, próxima TR. Dentro dessa TR, as TDs. Placa de vídeo. TV. Principal uso. No segmento, placa de vídeo. Principal uso. Jogos. E mais de 15%. Então, e assim a gente vai criando. Toda vez que a gente quer criar uma linha abaixo com algum outro dado, a gente cria mais uma TR. E dentro dessa TR, as TDs, que são as células. Aqui, armazenamento. Velocidade. Opa. Aqui abrir. Velocidade. V mais 20%. Pronto. Já temos uma tabelinha. Então, recapitulando. T-head. Essa linha principal, onde está o título de cada coluna. Pode ver que só em colocar T-head ela já fica no negrito. Ela já se destaca com das outras células. T-body é o corpo da tabela, onde cada linha vai ter um conjunto de células. Nessa linha, as células processador, computação geral, mais 8, placa de vídeo, jogos, e assim por diante. E aqui embaixo, ó, fechou o T-body, fechou a tabela e fechou a section. Então tudo isso está dentro de uma section. Dentro dessa section tem a tabela e dentro da tabela tem as tags relacionadas a cada utilização. Bom, a nossa página básica, a parte de HTML, alguns princípios básicos já estão definidos, já estão aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vai começar a estilizar essa página. Deixa eu aumentar ela para a tela toda. Aí dá para ter uma visão melhor. Vamos começar a dar vida para tornar a visualização dela mais agradável. O que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai lá no style.css, que a gente já tinha pronto, tinha deixado pronto, e vai começar a dar os comandos para estilizar, para mudar o layout dessa página. Então vamos lá, vamos começar pelo body, que é o corpo da página. Então o CSS, o que a gente faz? A gente dá você escolhe o que a gente quer mexer, abre chaves, e dentro dessas chaves abertas a gente dá os comandos e os valores do que a gente vai alterar. Então vamos lá, fonte, vamos alterar a fonte. A fonte do nosso site, fonte family. Vou ver aqui, que fique bem diferente. Vamos testar essa aqui. Ó. Você viu que alterou a fonte do nosso site, do nosso projeto. Então, como eu selecionei aqui a tag body, tudo que estiver no corpo do nosso site vai ficar com essas fontes, com essa fonte alterada. Vamos usar outra aqui, vamos ver outra mais. Quando você digita aqui, ele já tem um banco de dados. Vamos ver essa aqui, Verdana. Pronto, vamos usar essa. Então alteramos a fonte do nosso site, do nosso projeto. Agora vamos alterar a cor de fundo.
Ele está com a cor toda branca, então vamos alterar a cor de fundo para dar mais vida para ele. Então, o comando para alterar a cor de fundo é background color. E aí a gente vai escolher a cor. Essa aqui. Essa. E repare que quando a gente escolhe a cor, ele dá uma paleta com a cor que a gente escolheu e dá a possibilidade da gente manualmente ir alterando, escolhendo outra cor que a gente acha mais agradável. Então, vamos ver aqui. Vou dar aqui mais para tom do azul com verde. Uma cor mais suave. Então aqui, como a gente está só dando uma orientação, então não tem necessidade de ficar perfeito. Mas é para quem você que está vendo o vídeo, entenda como você pode alterar e os comandos que você vai usar para fazer isso. Então, o comando básico do CSS para o body, alterar a fonte e alterar a cor de fundo. Agora vou mexer no H1 e no N1. H1 e H2. Então aqui fechou o body. Vamos para o H1. Então o H1, vou alterar a cor dele. O H1 vai ficar com a cor azul. Pronto. E, então, lá no nosso HTML, onde tiver H1, ele vai seguir esse comando que eu estou dando para ele. Por quê? Porque aqui, quando a gente começou o projeto, a gente linkou aqui, ó. Ele criou esse link para ele puxar lá no arquivo style CSS tudo que a gente mandar ele fazer. Por isso que tudo que eu coloco aqui altera o site. Então a gente mudou a cor e vamos mudar o alinhamento. O alinhamento do texto. Vou botar sem ter. Justificado. Vou botar sem ter, só para ver como ele muda. Pronto. E o H2, nós também vamos mudar a cor. Vou botar bem colorido para a gente ver como é que ele fica. Brown, marrom e text. E também center. Pronto. Então, olha como é que ficou. Mudamos a cor do fundo, mudamos a cor do H1, do H2, mudamos o estilo de fonte dele, do site todo. Então, repare, onde tem H2, ele está seguindo a mesma premissa, vou botar a cor marrom. Vamos voltar lá. Mudamos o H2. Agora vamos mexer na imagem. Vamos mexer na nossa imagem. Vamos alterar o tamanho dela. Widget é o comando para mudar o tamanho. Vamos botar 200 pixels para ver como é que ela vai ficar. Ó. Vamos botar 400 pixels.
Aqui, a largura e o tamanho. Ficou muito comprido, então vamos botar 250 e aqui 500. Pronto. Está mexendo no tamanho da nossa imagem. Agora vamos supor que eu queria colocar, ela está retangular, bem quadradona, né? A gente está com as pontas aqui. Como é que eu deixo essas pontas arredondadas? A gente usa o comando border radius. A gente vem aqui e põe 5 pixels de borda. Ó, como é que ela já ficou mais arredondada. Se eu quiser mais arredondada, 10 pixels de borda. Ela vai fechando cada vez mais. Então vamos deixar aqui 6. Levemente arredondado. Opa! Agora a gente vai usar o comando margem dentro da imagem para trabalhar com o distanciamento dela em relação ao restante do projeto, das outras tags. Então a margem pixels. Ela fica 20 pixels de distância das outras tags. Vou botar 70 pixels. Olha como é que ela fica. Vamos ver uma coisa aqui. Colocar. Vou botar. Deixar só 15 pixels. Tá bom. Então a gente mexeu na nossa imagem. Agora a gente vai usar um comando para mexer no layout básico. Então a gente vai mexer na section. Na tag section, nós vamos alterar toda a parte do nosso arquivo que tiver section. A gente usou section para dividir esse menu, para dividir a tabela, separar da lista ordenada. Ó, tá cada uma section. Então nós vamos aqui mexer nessa section. Se eu mexer na section, vai alterar todas elas. Eu posso depois usar como é classificar classe e ID em cada section para mexer cada uma de forma diferente. Mas por enquanto nós vamos mexer todas da mesma forma. Display Flex. Vamos lá. Ajustar aqui. Display Flex. Flex Direction. Volume. Então, repare que Class é Flex Direction, column. A gente usa para empilhar a foto e o nome. Então a gente vai empilhar o conteúdo com o nome. Vai justificar, para ficar mais alinhado, entendeu? E para completar, elemento dos itens. Vou botar center. Então aqui, ó. Isso aqui é uma section, mercado TI, e vamos verificar alguns nichos. Então eu pedi para botar no meio. Eu centralizei ela. E todas as sections vão ficar centralizadas no meio do site. E assim a gente vai alterando, vai estilizando. A gente pode botar outros comandos. Pode botar, por exemplo, sempre end. Vai para o final.
Vamos deixar sempre. Agora nós vamos utilizar o link, a lista. A gente fez uma lista não ordenada e vamos criar um estilo para ela. Então a gente lembra que aqui, ó, a lista não ordenada, ela está toda dentro das tags A. O LA da lista não ordenada, o LI é o que linka ela com algum comando para algum lugar que a gente quer que ela vá, e o A é onde fica os nossos termos, a front-end, back-end, full stack, está tudo em A. Então a gente vai lá no CSS e abre A e vamos utilizar o A. Então, repare que estão sublinhados, né? Então, vamos tirar esse sublinhado. Expiration none. Já saiu o sublinhado. E vamos usar a cor. Vamos mudar a cor. Color. Vamos usar uma cor aqui bem diferente. Vamos ver. Essa cor aqui bem chamativa. Um rosa mais preto. Pronto. Ficou com a cor ali bem diferente. O que a gente pode fazer mais aqui? Então vamos no seletor A. Agora vamos mexer no seletor L, que compõe a nossa lista toda. E vamos fazer o que com ela? Vamos tirar os marcadores. Este desses marcadores aqui, que indica que é uma lista, nós vamos tirar ele. Como é que a gente mexe nele? List style, type. Quando a gente quer tirar alguma coisa, a gente sempre põe o nome. Pronto. Sumiu. Se eu tirar o nome aqui, ele volta a aparecer lá. Se eu colocar o nome aqui, ele some lá. Pronto, já estilizamos a nossa página. Mudamos o fundo, mudamos o tipo de fonte, mudamos a cor do H1, do H2, mexemos no tamanho e na borda da imagem, mexemos nas sections, centralizamos elas, mexemos nas margens. Agora vamos mexer na tabela, falta mexer na tabela, então, voltando lá. Então vamos lá em Table. A gente vai mexer o tamanho dela. %. Olha como que ela já ficou mais ajustada. Só em mexer no widget dela. Margem. Vamos colocar 20 pixels. Ok. Essa margem 20 pixels alta, ela centraliza os dados da tabela. E border collapse. Collapse. Pronto. Quando a gente mexeu na borda aqui, a gente alterou o que já estava lá no. A gente botou aqui a borda dos pixels. Só que quando a gente mexe no CSS,
ele tem uma hierarquia. Então vai valer o que eu determinar aqui. Pode tratar com a bola justificada, agora já ficou com a bola já justificada. Então isso foi o nosso CSS.